Fala, galera, chegando aqui para falar um pouco sobre adversidade, né? A agenda tem sido bastante positiva, né? Com 5 vitórias seguidas e o Flamengo ali pegando, ao meu ver, um bom chaveamento na Copa Libertadores, mas nem tudo são flores e o Flamengo teve que ceder 5 jogadores, né? Para seleções da Copa América, que disputarão a Copa América, embora não tenha sido convocado ninguém para a seleção brasileira, o Flamengo está assim, muito desfalcado. E o que fazer neste momento? Quais são as possíveis escalações que o Tite pode imaginar nesse período de Copa América e que possa fazê-lo passar por esse período sem fortes escoriações? O Flamengo entra nesse período no melhor cenário possível, no topo da tabela. A ideia tem que ser justamente essa: você entrar melhor posicionado possível para passar por essa instabilidade, depois tentar recuperar o tempo perdido. Mas agora o foco é passar por esse tempo da melhor maneira. Aproveito para te convidar para fazer parte do clube de membros desse canal. Membros do canal do Falso 9 recebem os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. Contribuem com R$ 5 por mês ou mais, né, se quiser, e fazem parte do meu grupo de WhatsApp, onde eu faço transmissão tática de todos os jogos e também estou lá no chat junto com vocês. O valor é simbólico, mas ajuda bastante o nosso trabalho independente. Então, convido a você a participar clicando no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tá bom? Então, vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Para começar, vamos entender qual que vai ser o período, né? Qual vai ser, de fato, o impacto desses desfalques. Quando a gente olha a Copa América começando, a gente imagina logo, vou secar o Uruguai. A má notícia é que o Uruguai está no grupo mais fácil da competição e que classificam 3 ali, basicamente, em algum. Só um time fica fora por grupo, basicamente, só se fizer uma campanha muito ruim. Então, o período vermelho, ele fala do tempo garantido ali, sem os jogadores. O jogo contra o Grêmio, o Flamengo está tentando uma manobra kamikaze ali, que vai até expor os atletas com a sua federação, de tentar conseguir que os caras viajem para jogar antes do jogo, antes de voltar para a concentração do Uruguai. Então vai ser bem difícil, mas pode ser que aconteça. Mas é fato que nos outros 5 jogos, mesmo que o Uruguai perca todos os seus jogos na fase de grupos, o Flamengo vai estar desfalcado de 5 dos seus atletas. E amarelo são as quartas de final e em verde a semifinal. Então vamos imaginar que o Uruguai caísse numas quartas de final para Brasil ou para Argentina. Cara, nem isso ia resolver muita coisa, porque só um jogo ali que o Flamengo ia ganhar nesse contexto, né, semifinal e final. Também é importante falar que ainda não foi sorteada a Copa do Brasil, pelo menos durante a gravação desse vídeo. Eu que estou de férias, então deixei alguns vídeos gravados, não sei quando isso vai para o ar, mas a Copa do Brasil vai acontecer nesse meio aí, pelo menos o jogo de ida deve ficar comprometido, sim, dentro dessa zona vermelha, digamos assim, tá? Então, muito complicado o contexto para o Flamengo, que vai perder muitos jogadores por muitos jogos. Mas que o Flamengo vai perder, né? Você já sabe o time titular do Flamengo, coloco ele aqui, é o time titular do Tite, né? E em branco estão esses jogadores, e em amarelo estão todos os outros ali, principalmente os principais jogadores do elenco, sem contar muito com a base. Mas o que você vai notar aí? O Gerson aparece várias vezes, o De La Cruz várias vezes, o Lohan várias vezes. Isso é porque são jogadores versáteis. Eu coloco aqui em todas as posições que eles podem ser aproveitados. Quando a gente vai olhar agora os desfalques, a gente entende que não são só 5 desfalques. Na verdade, são 7 desfalques, quando a gente entende todas as posições que esses caras podem contribuir dentro do elenco. Então, o elenco encurta muito, especialmente por conta da versatilidade do De La Cruz, né? E o problema é das laterais, que é muito mais claro ainda do que isso. Analisando um time base para esse período, fica muito claro que o mais simples a se fazer, tá? E aí você pode ter outras ideias, você pode querer colocar o Gabriel no time, você pode querer não voltar com o Luiz Araújo porque você não gosta do Luiz Araújo, porque muita gente não gosta do Luiz Araújo, apesar de ele ser um cara extremamente útil. É claro que ele não tem a mesma capacidade técnica, não é tão vistoso quanto o Gerson e outros atletas que podem jogar ali naquela posição, mas é um cara extremamente útil, que entrega muito defensivamente
E esses jogos, gente, esses jogos de muito desfalque, é um período de você, como diria o Luxemburgo, carregar saco de cimento nas costas. É um período de você fazer um time mais e mais seguro defensivamente, que vá pontuar nesses jogos ali, que quando não conseguir ganhar, evite perder. Então, é inevitável você voltar com o Gerson ali para o meio de campo, dado esse desfalque do De La Cruz. E aí, cara, se você tem o Luiz Araújo, que é um cara que foi titular até pouco tempo atrás, contribuiu bastante em gols, assistências e participações desde que o Tite chegou, e que defensivamente entrega uma solidez numa zona onde você vai ter o Wesley, que aí essa vai ser a grande ferida desse time, né? O Wesley que tem qualidades, que pode no futuro ali se tornar um bom jogador, mas que hoje definitivamente não é, e não está no nível desse Flamengo, vai estar muito exposto nesse período. Então, acho que não tem nem que se pensar. O Luiz Araújo precisa entrar de titular nesse time, nesse contexto. Então, a grande mudança seria essa. E aí, o Lohan no lugar do Arrasca, acabou que o Lohan nesse período foi desenvolvido para isso. Então, não vejo um motivo para desespero, né? Quando você olha para um time e vê que só um jogador talvez ali se atrapalhe muito nesse contexto. O problema é outro. O problema são as lesões ali de Ayrton Lucas e Alan, sobre as quais não se sabe muito. Quantos jogos, ou será que o Flamengo vai perder realmente eles por alguns jogos? O Alan parece que garantidamente não joga contra o Grêmio. O Ayrton vão tentar que jogue contra o Grêmio, se o Vinha realmente não puder jogar. Então, esses caras não jogarem é realmente o negócio muito mais grave, que aí obriga o Tite a fazer umas coisas, umas intervenções que vão sair um pouco do simples. E aí o grande perigo desse período é você sair do simples, é você deixar de fazer aquilo que já está coordenado. Lembrando que o período de instabilidade que o Flamengo teve recentemente, que teve 3 derrotas ali num curto período de tempo, ele coincidiu sim com a altitude, mas coincidiu principalmente com necessidades de readaptação do time por desfalques. Então ele perdeu o Cebolinha e o Arrascaeta e o time ficou completamente sem criação. Agora ele vai precisar tentar manter o time dentro do que ele está coordenado para fazer. Então continuar potencializando o Cebolinha, colocar o Lohan no contexto do Arrascaeta ali para mudar o mínimo possível. Então, mantendo isso, o time não vai perder muita dinâmica, mas se ele não tem um lateral esquerdo, é inevitável que a dinâmica do lado esquerdo vá mudar, o que pode deixar o Cebolinha mais entregue à marcação. É claro que o Gerson vai poder fazer esses movimentos por fora, sem ter um lateral ali. Isso pode ser que dê certo, deu certo com o Sampaoli, até com o Bruno Henrique executando essa função do Cebolinha. Pode ser que dê certo sim, mas ali aumenta um pouco a complexidade você não ter esse lateral esquerdo, nem pelo zagueiro que vai entrar, que é o Davi Luiz, que até acho que o Davi Luiz sair do time titular agora seria uma bizarrice com os 2 jogos que ele fez, os últimos 2 jogos que ele fez, mas você ter ali um pouco do que fazer, tá? Só que acaba que você tem ali no momento 3 feridas, digamos assim. O Igor Jesus é um cara que alterna jogos excelentes com jogos péssimos. Então, ele é um cara que eu trato bem diferente de como trato o Wesley, né? O Igor Jesus é um ótimo jogador, eu acho que ele já está próximo ali de ser um cara com uma prontidão legal. Ele tem muita qualidade, mas ele tem alternado muito, né? E o emocional dele, não sei se está muito forte. Então, você tem que escalá-lo, sem Alan e sem Pulgar. O Alan já tinha conquistado a titularidade, se lesionou no pior momento possível para ele ir para o time. Tendo um zagueiro aberto ali de lateral, você vai precisar botar um outro zagueiro. Pode ter o Davi, pode ter o Ortiz, já tem o Fabrício, então tá bom. E o lateral direito, que é um problema. Então você deixa de ter um problema para ter 3 problemas no time, todos no setor defensivo. Isso pode sim ser uma dificuldade que o Flamengo vai enfrentar. E aí, mais importante ainda, a presença do Luiz Araújo no time titular. Pô, mas e aí para mexer nesse time? Pois é, as opções de banco elas foram para campo, mas ainda existem opções. Então, você tem o Léo Ortiz, que pode fazer, inclusive, essa função do Igor Jesus. Na temporada passada, o Pedro Caixinha fazia com o Léo Ortiz basicamente o que o Diniz faz com o André, só que ao contrário, né? O Diniz recua o André para zagueiro,
durante os jogos. O Caixinha avançava o Léo Ortiz para volante durante a maioria dos jogos, inclusive. Começou alguns jogos, vários jogos de volante. Ele pode fazer isso, inclusive, se o Igor Jesus tomar cartão, que é natural dessa posição, ou se o Igor Jesus sentir ali o peso dessa titularidade, o Alan não voltar mesmo. Você tem um Léo Ortiz ali que pode executar aquilo. O Vitor Hugo é um jogador que teve um período pré-soco ali com o Sampaoli, período muito bom. Depois, o pós-soco, ele caiu junto com o resto do time, parece nunca ter se recuperado. Mas ele vai ser uma alternativa tanto ao Lohan quanto ao Luiz Araújo. Assim como o Matheus Gonçalves pode ser uma alternativa a eles, até o próprio Cebolinha. E aí tem o Gabriel e o Carlinhos podendo ser alternativas ao Pedro. Quanto a isso, não muda muito. Pelo menos esse homem-gol do Flamengo aí, que está tendo a melhor média de gols da carreira. Esse cara, ninguém vai mexer com ele. E com o Cebolinha, que talvez sejam os dois caras que mais têm entregue ali impacto em gols no time, né? Cebolinha e Pedro não vão para a Copa América. Então isso é, sim, uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro. Então, assim, o meu humor sobre tudo isso não é dos piores, tá? Eu não tô, sinceramente, eu não estou prevendo aqui o apocalipse. É claro que você tem ali confrontos diretos, você tem o Atlético Paranaense, você tem o Bahia, você tem o Fluminense que só perdeu o John Arias, basicamente. Você tem, sim, uma desvantagem grande, né? Uma quebra de isonomia muito clara, né? Se a questão fosse isonomia, então esse seria o principal fator. Mas você tem também um time com bastante poder e com muita coordenação. A performance do Flamengo, especialmente defensiva nesse período, vai depender única e exclusivamente de quanto o Tite vai tentar adaptar o que ele tem de pronto ou o que ele vai tentar construir de novidade. Creio que ele tenha aprendido que esse não é o momento para construir novidades, pensar no Gabriel aberto, pensar no Gabriel na do Lohan. Não é hora. É hora de você manter aquela coordenação que tem para trabalhar dentro da sua bola de segurança, que é o que trouxe o Flamengo para as 5 vitórias consecutivas. Tá? Então, vamos torcer para Ayrton Lucas e Alan não estarem lesionados com gravidade e esperar para ver o que o Tite vai fazer. O que você faria? Você, internauta, inscrito aqui no canal. Comenta aí como você escalaria o Flamengo e a gente vai comparar aqui os times, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui.